Recuperando Restize. Reino de Restize. Zariuzu olhou para a garotinha ao lado dele. Ela estava elegantemente vestida com o melhor equipamento de campo, e sorriu docemente para ele enquanto ria de sua expressão. Ela tocou a bochecha com a mão. Eu sei que sou linda de se ver, até mesmo para os olhos dos homens lagarto, mas sério, não seria mais fácil apenas me desenhar? Zariuzu saiu de seu devaneio. Sinto muito, Lady Chautiar, é só que eu nunca vi nada assim. Ele disse, olhou em volta, havia 50 homens, armados e blindados. Bem, ainda havia pedaços deles. O resto foi desfiado, mãos, membros, cabeças, pés, corpos inteiros reduzidos a pedaços variáveis de carne, e espalhados em todas as direções. Ela pegou o pedaço de uma perna, e ergueu-o bem alto, depois inclinou a cabeça para trás, e deixou o sangue escorrer pelos lábios. Ela não derramou uma única gota fora de sua boca. Maravilhoso, ela disse. Ela jogou fora a perna usada, quando o gotejamento terminou. Então ela olhou de volta para o homem lagarto. Claro que não, eu sou de Nazarick, e sou uma guardiã de andar, criada pelos seres supremos para ser a mais forte dos fortes. Mesmo que houvesse 500, ou 5.000, ou 500.000, não teria feito diferença para mim, mesmo sem meu equipamento. Ela deu de ombros com um gesto doce de garotinha, que estava totalmente em desacordo com a destruição que ele acabará de vê-la causar naqueles que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho. Ela estendeu a mão, e tocou sua bochecha, acariciando-a levemente, com ternura. Seus olhos vermelhos brilhavam enquanto ela olhava para ele. Fique à vontade, Lord Ains é o mais sábio, ele é o mais forte, ele até me derrotou facilmente com cérebro e força. E você é um servo dele agora. Você estará sempre seguro enquanto sua lealdade durar. Zariuzu engoliu em seco desconfortavelmente, seus olhos não conseguiam desviar os olhos dos dela, o poder que crescia dentro deles parecia insondável. Entendo por que você o chama de ser supremo. Zariuzu disse lentamente. Ela se afastou dele com um pequeno sorriso irônico. Não, você não sabe, bobo, mas você começará a ver, quando você o vê no topo do mundo, e tudo pertencer a ele como deveria, e quando você olhar para trás, para tudo o que aconteceu, e ver todos os melhores planos de seus inimigos transformados em cinzas, e seus próprios milhões de maquinações são revelados a você tão claramente quanto o texto em uma página quando você abre um livro, então você irá realmente entender. Ele sentiu um vento frio soprar sobre ele enquanto ponderava quantos planos o rei feiticeiro havia colocado diante dele na busca por seus objetivos. Era um pensamento desconfortável, uma inteligência tão assustadora parecia além do reino da possibilidade, mas aqui estava ele, liderando uma invasão para restaurar o rei Zanak. De todos os caminhos estranhos que sua vida havia tomado, este não era apenas o mais novo, era o mais estranho. Estranho que aqueles meros 50 tentassem atacar qualquer uma de nossas posições, não é? Zariuzu disse com certo desânimo, ansioso pela mudança de assunto enquanto caminhava ao lado de Chautiar Bloodfallen. Isso? Ela perguntou. Acho que sim, estamos a apenas algumas horas de distância da cidade, por que se preocupar com um ataque neste momento? Eles não vão nos atrasar muito, e vão direto na frente da coluna. A bagagem na parte traseira, mas nada disso faz sentido. Zariuzu disse um tanto duvidoso. Talvez eles simplesmente não saibam o que estão fazendo. Ela disse. Isso realmente importa? Eu vou derrubar as paredes, você faz o resto. Ela disse com uma expressão um tanto entediada no rosto. Bem, eles foram descritos repetidamente como incompetentes, talvez você esteja certa, afinal o idiota no comando pode ter acabado de ouvir falar de ataques como uma forma de desacelerar avanços, e não tinha ideia de como conduzir um ataque adequado. Então ele apenas copiou de todas aquelas histórias estúpidas onde algum herói poderoso para um exército atacando seu ponto mais forte. Zariuzu disse contemplativamente. Poucas horas depois, eles estavam em frente às muralhas da cidade. Zariuzu levantou uma bandeira branca, e se aproximou das paredes silenciosas. Abra seus portões, e renda-se. Ele gritou. Ele olhou para as paredes, elas eram boas, fortes para os padrões convencionais, impossíveis para os homens lagarto tomarem esse lugar quando eram mais primitivos, mas com seu conhecimento atual, e o exército atrás dele, nenhuma parede poderia ter esperança de atrasá-lo.
principalmente por causa da garotinha de aparência delicada e rosto pálido que estava esperando atrás dele. Nenhum som veio do topo da parede. Eu disse. Ele gritou. Abra seus portões e se renda. Só pedirei mais uma vez, e então derrubaremos seus muros, e capturaremos a cidade à força. Ainda ninguém respondeu, mas ele ouviu gritos além das paredes. Ele olhou por cima do ombro para Chautiar Bloodfallen. Você pode dizer o que eles estão dizendo, minha senhora? Ele perguntou incerto. Sim, ela disse docemente. Alguém está ordenando que você leve uma flecha, ele quer que os arqueiros matem você. O idiota parece pensar que se ele tirar sua vida seu exército se dispersará, e ele manterá o controle do lugar. Pobre tolo, mesmo se o seu exército fugir, sou mais que suficiente para matar todos eles. Ela sorriu docemente, e a expressão entediada voltou ao seu rosto. E, eles vão? Ele perguntou. Devo me preocupar? Provavelmente não, disse ela. A outra pessoa está gritando com o idiota que deu a ordem, dizendo que você tem uma bandeira branca hasteada, e isso viola as regras, e outra pessoa está dizendo ao idiota que se eles fizerem isso, e isso não funcionar, mataremos todos quando tomarmos o lugar para puni-los por violarem essas regras. Eu vejo, Zarizu disse. Então um é um argumento pela honra, e o outro é um argumento para evitar a vingança, pragmático, me pergunto quem vencerá. Ele pensou em voz alta. Ele balançou a cabeça, isso não importava de qualquer maneira. Última chance. Abra seus portões, e renda-se, ou nós os derrubaremos. Zarizu gritou para eles. Uma lança caiu, não pousou perto dele, qualquer que fosse o incompetente que a tivesse jogado, ele ou ela não tinha ideia do que diabos estavam fazendo. Ok, sua escolha. Ele disse, e se aproximou, e pegou a lança, arrancando a cabeça do chão. Houve gritos do outro lado quando ele voltou para suas linhas. Ele montou novamente no cavalo morto-vivo, e ergueu a lança como se a arma sempre tivesse sido sua. A cabeça de aço brilhava à luz do sol. Chautiar olhou para ele ao lado dela. Oh, isso é interessante. Ela disse. O que é? Ele perguntou curioso. Espere só um momento. Ela disse, os gritos se intensificaram, o barulho das armaduras foi audível do topo da parede. Zarizu pôde distinguir o que pareciam ser vários homens lutando com um sujeito bem vestido, e de aparência atrevida. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode. Você simplesmente não pode. Ele estava gritando enquanto agitava os braços. Zarizu podia ouvir suas palavras claramente agora de onde ele estava, e um momento depois o idiota de aparência petulante descobriu que eles poderiam fazer isso, eles fariam isso, e eles estavam fazendo isso. Enquanto Zarizu descobriu o que isto e aquilo significavam. Quando aqueles que lutavam com a almofadinha o levantaram, e o jogaram por cima do muro. Ele gritou durante todo o caminho, e caiu de cara no chão. Houve um momento de silêncio absoluto. Zarizu baixou a lança para trás em vez de para frente, interrompendo a ordem de destruição. Do alto da muralha da cidade, ouviam-se mais gritos, e uma voz parecia claramente assumir o comando sobre todas as outras. Espere aí. Vamos abrir o portão para você. A voz disse com grande urgência. Bem, vou esperar. Zarizu disse com firmeza. Mas não por muito tempo. Eles pareciam ter levado a sério suas palavras, porque ele não esperou muito. Alguns minutos depois o portão começou a se abrir, e a ponte levadiça começou a subir. Avançar. Marcha! Zarizu gritou, e jogou a lança fora. Ela caiu na terra, e a poeira subiu ao redor dela, e começou a assentar, apenas para ser levantada novamente quando os soldados de seu exército começaram a marchar atrás dele. Chautiar montou em um cavalo morto-vivo ao lado dele com um pequeno beicinho no rosto. Algo errado? Zarizu perguntou à pequena guardiã. Bem, ela disse com um pouco de frustração evidente em sua voz. É só que eu queria ser útil para Lord Ains, e hoje não pude fazer nada por ele, a menos que você conte aquele bando de invasores, e isso não foi nada. Ela suspirou um tanto desanimada. Zarizu pensou por um momento, e disse. Perdoe-me, senhora Chautiar, mas você está enganada. Hein? Ela disse a ele, dando-lhe uma expressão que estava em algum lugar entre raiva, descrença e confusão. Eles entraram na cidade, e olharam ao redor, enquanto ele examinava o lugar, que parecia ter passado por tempos melhores, deprimido, se não arruinado, pelo menos, ele respondeu a ela.
Você veio aqui, foi isso que o rei feiticeiro ordenou. Você, não é? Obedecer às ordens dele é sempre útil, todos servem, inclusive aqueles que ficam parados e esperam. É verdade que você não usou sua força hoje, mas estava preparada para isso, e tomamos uma cidade para ele sem lutar, ele ficará satisfeito com isso, e tenho certeza que elogiará sua disposição em trabalhar em seu nome. Zarizu disse, e o rosto de Chautiar se iluminou. Obrigada. Ela disse. Eu não tinha considerado isso. Disponha. Zarizu respondeu. À medida que o exército avançava, um homem levantou-se e bloqueou o caminho. Ele não estava lá para desafiá-los, estava de joelhos com a cabeça baixa. Eu sou o comandante Nimorav, entrego oficialmente minha cidade a você. Então o almofadinha que foi jogado por cima do muro foi? Zarizu perguntou. O idiota foi aquele que o rei Filipe deixou no comando aqui, um completo incompetente, mais decidido a beber, usufruir de prostituição, e gritar, do que governar. Ordenei que ele fosse jogado por cima do muro porque ele estava obviamente mais preocupado em ter seus bons momentos sendo arruinados do que pelas vidas que ele iria deixar de lado para tentar manter aquela festa para si mesmo. Ele era pior que lixo, ele era lixo queimando em uma latrina. Essa é uma imagem vívida. Zarizu disse sucintamente. Chautiar torceu o nariz. Ai credo. Ela disse brevemente. É precisa. Comandante Nimorav disse. Zarizu olhou para ele estava marcado com cicatrizes, e seu cabelo estava cortado curto em um estilo que ele passou a reconhecer entre os humanos como de utilidade militar, sua armadura estava polida e limpa, mas sem nenhuma evidência de encantamento de qualquer tipo. Em sua própria mente, o general Homem-Lagarto considerou que, se esse homem que agia como comandante não tivesse nenhum equipamento encantado, era altamente improvável que alguém o tivesse, e contra seus próprios exércitos, eles não teriam nenhuma chance se houvesse uma luta. Você fez a coisa certa ao se render, comandante Nimorav. Zarizu disse. Você salvou a vida de seus soldados, e quaisquer baixas desnecessárias entre os não combatentes, e também salvou sua própria vida. Eu pensei que poderia ser o caso. O comandante ajoelhado disse severamente. E tudo o que nos custou foi a vida de um idiota incompetente, eu chamaria isso de uma grande barganha. É uma forma de se chamar isso. Zarizu disse. Agora, acompanhe-nos até a mansão que ele estava usando, e veremos o que precisamos por enquanto. Além disso, você precisará derrubar essa coisa. Ele apontou para a bandeira do rei Filipe. E coloque aquela para o rei Zanak. Espere, você não está aqui para tomar nossa cidade para o reino feiticeiro. Comandante Nimorav disse surpreso. Mas, o idiota nos contou. Ele começou a dizer, e depois parou. O idiota também era um mentiroso. Ele estava obviamente pensando que você estaria mais disposto a lutar se pensasse que estava protegendo sua cidade de uma invasão estrangeira do que se fosse o retorno das forças do rei Zanak. Zarizu disse pensativo. O comandante Nimorav balançou a cabeça. Eu deveria ter imaginado. Acho que ele foi inteligente o suficiente para contar uma mentira. Então, por que você se rendeu? Chautiar perguntou. Se você pensou que estávamos aqui para levar esse lugar para o rei feiticeiro, você não deveria pelo menos ter tentado resistir. Ela parecia mais curiosa do que qualquer coisa, embora pelo seu tom ele tivesse a sensação de que ela não achava que alguém fosse louco o suficiente para se opor seriamente ao seu mestre, pelo menos ninguém no raio de 100 milhas de onde ela estava. O comandante Nimorav tocou sua testa, e balançou-a lentamente. Por um lado, foi-me relatado que havia bandeiras do rei Zanak entre suas fileiras, pensei que fosse um engano a princípio, até agora, pelo menos, mas a verdadeira razão pela qual cedi foi que um dos homens na parede deu uma olhada em você, minha senhora. Ele disse, e gesticulou para Chautiar. Em mim? Ela disse, apontando para si mesma, e perguntando com curiosidade. Sim, ele tem um talento de avaliação, ele pode prever as chances de derrotar qualquer inimigo. Ele viu você, e enviou uma mensagem para mim, e somente para mim que você não poderia ser derrotada, e que se tentássemos, simplesmente morreríamos todos. Ele disse com um estremecimento. Chautiar sorriu com os olhos fechados, e tocou seu peito. Bem, sim, apenas um pode realmente me derrotar, apenas meu amor. Ela suspirou feliz. Agora me sinto muito melhor, fui mais útil ao meu senhor do que pensava. Por favor, siga-me, general. O comandante Nimarov começou.
Zarizu Sasha, e está é Lady Chautiar. Ele acrescentou, apontando para a pequena vampira. General Zarizu, Lady Chautiar, vou mostrar-lhe a mansão. Ele disse educadamente. O exército retomou sua marcha, e Zarizu olhou ao seu redor. A maioria dos cidadãos havia decidido se esconder em suas casas quando o portão se abriu, mas ele podia vê-los espiando a confusão de várias espécies marchando pelas ruas, e eles estavam claramente nervosos. Zarizu não tinha intenção de deixá-los nervosos por mais tempo do que o necessário. Quando chegaram à mansão, o comandante da cidade chamou um de seus subordinados. Certifique-se de que todos eles recebam alojamentos adequados pelo tempo que forem necessários. Um dia, General Zarizu disse. Isso fez com que sua cabeça virasse de surpresa. O quê? Sinto muito, acho que não ouvi direito. Apenas um dia, meus soldados terão um dia de descanso, e então amanhã partiremos todos. Deixarei você no comando da cidade até que o rei Zanak possa enviar alguém que ele indique para ocupar seu lugar. Zarizu explicou. Você não vai deixar uma guarnição? Ele perguntou. Você vai perder o controle da cidade? Há alguém na cidade que queira que o rei Filipe ou algum outro membro idiota de sua facção recupere o controle? Zarizu perguntou, sua voz mostrando uma certa preocupação, embora ele já estivesse bastante confiante na resposta. Absolutamente não. O comandante disse com uma certeza férrea em sua voz. Então não vejo razão para ficar, e nenhuma razão para deixar ninguém para trás. Amanhã de manhã partiremos para Ezenaru, e você estará de volta ao controle novamente. Tudo o que peço é que suas lojas e tabernas permaneçam abertas para nós, e que minhas forças sejam adequadamente alimentadas e alojadas durante a noite. General Zarizu disse em seu tom de voz mais razoável. Isso é, eu não entendo. O comandante Nimarov disse. Sem saque, sem tesouro, sem exigências ou reféns, apenas passe a noite, coma durante a noite, e você partirá amanhã. O que você não entende? Zarizu perguntou. Por quê? O comandante Nimarov disse surpreso. Porque viemos aqui para restaurar o que foi roubado, não para roubar o que está em poder por direito. Zarizu disse, abrindo os braços como se quisesse dizer o quão óbvio era. Se você estiver de volta ao lado certo, não há necessidade de nada disso que possa enfraquecê-lo. Vou até fazer melhor, o pagamento dos nossos soldados será dado hoje, e eles poderão passar a noite livremente, e nós iremos embora depois do café da manhã. Parece-me que sua cidade poderia fazer algum dinheiro fluir para ela. Ele disse. Ah, sim, bem, obrigado, você é realmente gentil. O comandante Nimarov disse, e fez uma reverência profunda e respeitosa ao general Homem-Lagarto, e à vampira ao lado dele. Essas são as palavras do meu mestre, o rei feiticeiro. Chautiar disse com orgulho. Ele é o governante mais sábio de todo o mundo, restaurar o rei Zanak ao trono era seu plano o tempo todo. Ela suspirou como uma garota apaixonada, e se não fosse pela ferocidade anterior que demonstrou, Zarizu nunca poderia ter pensado que ela fosse outra coisa senão uma jovem humana. Sim, parece que o rei Filipe era uma ferramenta da teocracia Slane, eles estavam lhe dando dinheiro, e armas, e sabe-se lá o que mais, para permitir que ele tomasse o trono. Eles queriam que ele abrisse outra frente contra o rei feiticeiro, e assumisse o controle de Irrantel, e levar a guerra a um fim a seu favor. Zarizu disse revirando os olhos. Idiotas! Os olhos do comandante Nimarov se arregalaram. Isso é verdade. A teocracia Slane estava usando minha nação, nos levou à guerra civil, e forçou meu povo a lutar, e matar uns aos outros por causa das ambições imundas e imerecidas de um homem idiota para si mesmo. Tudo para que eles pudessem jogar minha nação no fogo novamente para lutar contra um rei que nos salvou da fome depois de nos derrotar de forma esmagadora nas planícies Katzi. Sua voz ficou indignada. Zarizu e Chautiar simplesmente assentiram em sincronia um com o outro, e o corpo do comandante Nimarov começou a tremer de raiva. Eu estava na Batalha das Planícies Katzi, vi do que o rei feiticeiro era capaz em termos de violência, e só consegui comer por meses depois disso porque ele também nos mostrou que era capaz de grande misericórdia. Se nós tivéssemos sido deixados morrendo de fome após a batalha, eu poderia ter entendido esse desejo de recuperar Irrantel. Eu poderia ter entendido, e perdoado algum tipo de guerra de vingança, por mais condenada e fútil que pudesse ter sido.
Mas ele nos deu comida para comer, ele deixou nossos feridos viverem, e voltarem livres para suas famílias, ele devolveu o corpo de nosso maior herói, imaculado com todos os seus tesouros, para que ele pudesse ser devidamente honrado e enterrado. E nosso vizinho nos jogou de volta para lutar de novo, manipular todo o nosso país só para que eles pudessem ter uma vantagem. Como ousam? Ele rosnou, fumegou, e seu rosto ficou vermelho de raiva crescente. Depois roxo de fúria. Ele se forçou a se acalmar, e se curvou para os dois novamente. Perdoe minha demonstração de emoção, isso é muito para absorver. Eu irei, e cuidarei do abaixamento e destruição daquela bandeira idiota, e a substituirei por uma para o rei Zanak imediatamente. Zariuzu e Shaltiar se entreolharam com grande satisfação enquanto o furioso comandante lhes mostrava as costas, e saía para cumprir sua tarefa declarada.